Fala pessoal, aqui estou eu e hoje a gente vai abordar aqui o porquê que a gente não deve utilizar a imagem Docker do Laravel Sail direto em produção. Você vai entender neste vídeo o porquê que você não vai encontrar na internet nenhum vídeo de alguém falando não, vamos subir ali a imagem do próprio Sail para produção. Ou até na doc do Laravel. Você vai ver que ninguém recomenda isso. Você já deve ter reparado isso. O motivo em si é bem simples. Mas para a gente entender tudo, a gente vai precisar analisar realmente aqui, de ponta a ponta, aqui, o Dockerfile, né? A imagem Docker que faz parte aí do nosso Laravel Sail. Então, a gente vai dar uma olhada sobre toda a estrutura, sobre tudo que tem aqui sendo utilizado no Laravel Sail. E vamos fazer uma leve comparação aí com outro script PHP que eu tenho, que eu já fiz vídeo aqui no canal aqui falando, né? Nele eu preparei também uma imagem do PHP para ser utilizada em produção. Aquela imagem ali tranquilamente daria para você utilizar. Só que a do Laravel Sail não dá. E aí a gente vai, no desenrolar do vídeo, conversar e entender um pouco mais a fundo o porquê que não dá para a gente utilizar a imagem do Laravel Sail diretamente em produção. Se você não sabe o que está falando aqui, quem fala é o Urnal. Seja bem-vindo ao canal DevTech Tips. Fiquei uns dias aí sem postar conteúdo. Acabei na correria e não conseguindo entregar um conteúdo bacana para vocês, mas agora estou eu aqui de volta aqui para a gente encerrar o ano com tudo. Um assunto bem bacana aí que ninguém fala na internet realmente, né? É justamente sobre utilizar o Laravel Sail em ambiente de produção. Se você inclusive não sabe o que é o Laravel Sail, caiu até de paraquedas aqui, eu sugiro que você dê uma olhadinha aqui nos vídeos que vão estar aqui no cardzinho, que são vídeos que eu fiz aqui focados sobre como usar o Laravel Sail, como rodar ele, como que é o projeto Laravel, entre outras coisas. Eu tenho muito vídeo aqui já de Laravel Sail. Só que até então eu nunca falei de como colocar o Laravel Sail em produção, né? Ou por que que isso não é tão comumente divulgado, ou como isso, o porquê isso não é aconselhável de ser feito. Bom, e aqui então eu tenho um projetinho, tá? Mas eu vou zerar esse projeto aqui e a gente vai começar do zero só para todo mundo estar na mesma linha. Beleza, estou aqui com o meu WSL aberto. Vou vir aqui na página do Laravel aqui de instalação, tá? Essa página aqui já é bem comum, aqui a gente volta e meia acessa aqui. E a gente vai escolher a opção aqui de instalar aqui via Laravel Sail. Aí via Laravel Sail, eu vou escolher essa primeira opção aqui mesmo, aqui, que vem com MySQL Redis, já é suficiente para o que eu quero fazer. Vou colar aqui o comando e vamos executar. Então ele vai começar a fazer o build aí da imagem aí, e todo o processo. Então vamos aguardar. Pronto, buildamos a imagem aqui, já preparamos nosso ambiente do Laravel Sail, já está aqui minha pastinha do projeto Example App, né? Já vou mover ela aqui. Example App, vou mover aqui ela para minha pastinha aqui por dentro do Laravel Sail, e a gente vai entender um pouquinho melhor, né? Vou entrar nela aqui. Code ponto, que aí eu abro aqui no VS Code. Já estou aqui com a minha pastinha tudo ok, tranquilo até então. Aí eu vou subir aqui o Laravel Sail, então eu vou dar um Sail up "-d", peguei todos os containers, ok. Beleza, estamos já em execução aqui, até se eu acessar aqui apptest ou localhost aí também, né? A gente dá no nosso projetinho Laravel aqui, para vocês seguirem aqui com onde eu estou, né? Só para vocês terem uma noção. Não, PHP Sail Artisan About. E aí aqui a gente vai conseguir visualizar, né, a versão que eu estou utilizando aqui, ó. Inclusive é a 9.44 do Laravel e o 8.1.13 do Laravel, beleza? Então tá tudo aqui. 8.1.13 aqui do PHP, né, corrigindo, entre outras informações. Beleza, então o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente precisa publicar o nosso Laravel Sail, porque daí assim a gente consegue ter acesso real, né, às imagens Docker que estão, né, sendo utilizadas aí pelo Laravel Sail. Tanto é que se a gente ver no nosso projeto Laravel aqui, ó, vocês vão ver que só tem aqui o nosso Docker Compose, mas aqui não fala nada. Até se vocês repararem, começarem a ler, vocês vão ver que o contexto, né, dessas imagens, de onde estão sendo buildadas, né, elas vão parar tudo dentro da vendor. Então, não faz muito sentido para o que a gente está querendo realizar aqui, né? Por essa razão, então a gente precisa publicar essa imagem Docker aqui dentro do nosso projeto, e assim fica mais fácil da gente visualizar. Antes de eu publicar, eu vou fazer um macetezinho aqui, que é dar um git init no meu projeto aqui. Vou dar um git add, git commit, -m, qualquer coisa. Pronto. Repara aqui, estava tudo verdinho, tem nada editado, né? Porque quando eu der o publish, a gente vai perceber que vai surgir uma nova pasta aqui. E aí fica mais fácil da gente visualizar junto. Vou voltar aqui para o meu WSL. Aqui eu ainda estou
fora do meu Laravel Sail, então eu vou dar um Sail Bash para mim entrar dentro do container ali, né, do Sail. Vou limpar aqui a tela e aí eu vou dar um PHP Artisan Sail Publish. Pronto. No que eu fiz isso, ele já vai me dar a informação aqui, ó, que ele copiou o diretório que tinha na Vendor aqui, Vendor Laravel Sail Runtimes, né, para dentro de Docker. Então, ele fez isso. Então, se eu vir aqui no meu projeto, a gente já repara que tem uma pastinha chamada Docker aqui. Dentro dessa pastinha Docker vai ter todas as versões do PHP, inclusive o 8.2, tá? Eu até vou fazer login aqui, um vídeo falando de como a gente pode utilizar já em ambiente de desenvolvimento o nosso querido 8.2 aqui, ao invés do 8.1, porque ainda o default do Laravel ainda está sendo o 8.1. Repare aqui, ó, Laravel Sail vem com 8.1 ainda. Mas eu acredito aí que é coisa de 2, 3 meses aí, isso já vai mudar aí e já deve ficar o 8.2 aí como definitivo, tá? Até porque até lá já vai estar mais estável aí o nosso querido 8.2. Mas por hora é o 8.1, né? Então vamos entrar aqui na pastinha e dentro do 8.1 a gente vê o nosso Dockerfile aqui, tá? E no nosso Dockerfile tem todos os comandos aqui que estão sendo executados para trazer, né, fazer o Laravel Sail aí, né, para fazer rodar o PHP no Laravel Sail. Então, reparem, a gente vai começar a visualizar agora aqui o que temos aqui em cada linha, beleza? Bom, logo de cara a gente pode perceber aqui no Dockerfile que o que está sendo importado, a imagem default que está sendo utilizada é a do Ubuntu 22.4. Ou seja, a gente não está utilizando aqui aquela imagem default que existe lá no Docker Hub do próprio PHP, né? Que ela foi feita realmente para ser utilizada. Então, não estamos utilizando essa imagem do PHP. A gente está utilizando um próprio sistema operacional, aí, no caso o Ubuntu, para fazer uma instalação realmente pura, do zero. Isso tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos. Talvez para um ambiente como este, que a gente está trabalhando para desenvolvimento, beleza, está sendo feito assim. Mas para um ambiente de produção, a gente pode ganhar muito mais recursos, muito mais versatilidade aí na nossa imagem Docker, se a gente utilizar a própria imagem oficial aqui do PHP, né? Que é uma imagem bem mais estável, que já vem com alguns recursos já preparados, instalados, ou até alguns recursos que já podem ser utilizados diretamente, mas que a gente acaba deixando de lado ao utilizar desta forma aqui, como a gente está vendo aqui, tá? Inclusive, um recurso que a gente acaba deixando de lado é, por exemplo, os comandos que a imagem Docker do PHP tem para instalação de novos recursos, novas extensões. No caso, ó, existe esse comando aqui, docker-php-ext-install. E aí você consegue passar várias extensões aqui para ser instaladas dentro do Docker ali, muito mais prático. Só que quando a gente está utilizando isso de uma forma pura, né, bruta como essa daqui, a gente já não tem esses recursos, né? Porque a gente está realmente como se a gente tivesse aqui um Linux, Ubuntu purão ali, sem nada, e a gente agora vai começar a instalar. Então é isso aí que o Laravel Sail faz, tá? Aí, na terceira linha aqui, a gente tem um label aqui de mantenedor do Taylor. Isso aqui você poderia tirar fora, não tem problema nenhum, tá? Ou se você quiser colocar seu nome, aí é contigo, isso aqui não muda nada aqui no nosso processo, tá? Aqui a gente tem um argumento aqui de www group, que é só um padrão de grupo, que isso aqui vem justamente aqui do nosso Docker Compose aqui. Então, tá aqui configurado, mas ele acaba não tendo nenhum valor especificado, tá? Mas existe ali, caso você queira alterar também, customizar, você poderia ir lá mesmo, lá no Docker Compose, e alterar o valor aqui para o que você desejar. Mas não vai ter relevância nenhuma nesse momento. Aí, já temos na quarta linha aqui, ó, algo bem importante, que é o seguinte. Aqui está falando já de uma versão do Node. Só que, não sei se você vai concordar comigo nesse momento, mas se você está rodando PHP em produção, né, você subiu um container lá para rodar o PHP, sei lá, uma AWS, uma Azure, GCP, onde for, né? Você não vai colocar um Node junto do PHP. Você não vai fazer o teu container do PHP, que tem que ser um microserviço enxuto ali, gastando pouco recurso para ele poder ser escalável, né? Você não vai fazer ele ter um Node dentro ali, pesar, sei lá, mais 300 MB de memória ali, ocupar só para ter um Node ali. Então não faz muito sentido. Geralmente quando você trabalha com PHP e com Node, geralmente você trabalha com duas imagens à parte. Você tem uma imagem para o PHP e outra imagem à parte que é só para o Node, só para fazer build essas partes assim. Então meio que não faz muito sentido você ter um ambiente de produção, o Node instalado no PHP, tá? É claro que existem situações e situações,
Mas assim, na maioria dos casos, acaba não fazendo sentido você ter um Node junto do seu PHP numa imagem Docker. Então, já fica essa primeira reflexão para você. Bom, já sabendo aqui que eu tenho Node, então eu já vou falar, pô, se eu vou subir só o PHP, meu objetivo é ter o PHP rodando aqui, não faz sentido ter um Node. Então eu já vou eliminar fora o Node. Então vamos ver quem que está utilizando esse argumento aqui, esse Node version, aqui que ele está pegando a versão 18 do Node. Então eu já vou ver, ó, e aqui eu já consigo encontrar aqui, ó, que ele tem um cur fazendo aí para fazer o download do Node. Então essa linha aqui eu já poderia sacar fora. Se eu olhar na linha de baixo aqui, ó, eu já vou ver aqui que ele vai ter um install Node.js. Também eu não tenho interesse, eu não quero o Node aqui dentro. E mais abaixo que a gente já encontra outra linha agora para instalar um NPM. Também não quero NPM, não quero Yarn, não quero NPM, não quero nada. E aí eu olho mais para baixo ainda, eu já vejo aqui o Yarn. Então, mais um aqui que eu tiro fora. Então vocês já reparam, ó, que são 4 linhas aqui que são focadas para o ambiente de desenvolvimento. Faz todo sentido você usar para o desenvolvimento aqui, porque você vai ter que rodar às vezes o Vite.js ou um mix aqui, né, para poder fazer os builds, a compilação aí dos seus arquivos JS, tudo mais, ou SAS, né? Mas para um ambiente de produção isso aqui não faz sentido, porque quando você sobe para produção, você já tem que ter tudo compilado, já tudo buildado. Você não, na maioria dos casos não faz sentido você ficar buildando ou deixar um wet rodando em produção, não tem muito sentido. Né? No máximo ali você pode ter o que? No processo de pipeline ali, de deploy da sua aplicação, você criar algum momento que ele utilize o Node, que ele utilize o Node para compilar, né? Para executar algum script, mas depois que ele terminar de compilar, ele não precisa mais do Node. Então aí existe até outras técnicas, até que se você trabalhar mais a fundo com Docker, às vezes de repente você pode utilizar um multistage build ali, ou você pode às vezes até criar outro fluxo, né? Para fazer outra imagem, outro processo dentro do seu pipeline, ele processar, buildar as imagens do que for necessário e então devolver já toda a aplicação já com tudo que tem que ser compilado, já compilado. E aí dali sim você criaria a imagem que vai realmente ir para a produção, né? Então são várias sacadas aí que você pode estar adaptando o seu projeto, mas que por padrão assim, mais comum não é você ter o Node instalado na aplicação que realmente vai estar rodando no ar. Não faz muito sentido isso, tá? Então, aqui, esse comando aqui do Node que eu já saquei fora, então eu já vou comentar ele aqui. Aí me sobra aqui, por exemplo, o Postgres version 14. Até que, pô, você vai pensar que, olha, Postgres 14. Ah, legal, ele tá criando banco aqui? Que também não faz sentido. Da mesma forma que não faz sentido a gente ter um Node rodando dentro do nosso PHP, não faz sentido também a gente ter um Postgres rodando dentro do nosso container PHP, porque o container é para ser do PHP, não é para ser do Node. Então, aí a gente tem que ver quem que é isso aqui. Aí, a gente vai olhar mais a fundo aqui, a gente percebe ó, que ele está instalando 2 clients, um do Postgres e um do MySQL. E esses clients servem para quê? Serve, na real, no final da história, serve para você, de dentro do container, rodar um comando ali na bash para poder acessar, digamos, o seu banco diretamente pelo próprio container do PHP. Só que isso também, num ambiente de produção, também não faz sentido. Você não vai usar esse comando, você não vai ficar acessando uma instância da sua aplicação que está rodando lá na nuvem para daí ficar testando comunicação com o banco. Você não faz sentido utilizar isso. Inclusive, até o próprio projeto Laravel tem um Tinker. Então, você pode olhar aqui no Composer JSON, você vai ver que o Tinker está aqui, ó, tá até em Recurred, que ele está nas dependências que vão para a produção mesmo. Com o Tinker você conseguiria abrir um CLI ali, né, um CLI, para você fazer comunicação direta, ou testar a própria comunicação do Eloquent ali do Laravel. Então não faz muito sentido você ter um client aqui do Postgres do MySQL. E aí, se a gente olhar para cima aqui, ó, a gente percebe que tem mais coisa aqui do Postgres, né? Que inclusive ó, ele vem desde aqui de uma chave aqui que é gerada aqui para o próprio Yarn aqui ou para o próprio Postgres e que daí ela vai ser utilizada mais para frente. Então essas linhas aqui, ó, já também não fazem sentido. Então a gente já pode sacar fora também essas 4 linhas aqui que tem, que uma faz referência aqui ao Yarn e a outra aqui faz referência aqui ao Postgres. Então não faz sentido a gente ter também esses recursos aqui instalados, tá? Inclusive, se você não sabe, o ideal que é? Se você está numa cloud, né, numa nuvem ali, você vai ter uma instância à parte do seu banco, né?
Você está na AWS mesmo, você vai usar o RDS, você não vai fugir disso. Você vai usar o próprio banco ali, porque ele vai escalar, vai ter recurso, vai ter métrica, vai ter tudo, né? Então, não faz sentido você querer inventar a roda, né? Então, utilize o que dá para utilizar de melhor, mas o que você tem que focar, por exemplo, aqui, se o nosso objetivo é fazer uma imagem do PHP, para a gente rodar o PHP, a gente tem que fazer essa imagem pro PHP, a gente não tem que ficar, ah não, vou colocar um banco também aqui dentro, ah não, vou colocar um Nginx aqui dentro, tá? E o Nginx aqui dentro que a gente já vai falar já, mas enquanto isso vamos ainda depurar aqui o que tem aqui mais de recurso aqui dentro dessa aplicação. Vamos ver? Bom, então esse argumento aqui do Postgres aqui, 14 também caiu por água, então eu posso tirar fora aqui, comentar, beleza, esses dois que já se foram. O Workdir aqui, indiferente, tá? Esse aqui é só a pasta de trabalho, é quando você entrar dentro do bash ali, da aplicação ali, do container, aonde você vai parar. Então, pode deixar isso, tá? Esses Env, Debian Front-End aqui, a princípio, que pelo que eu olhei aqui, ele não está utilizando em lugar nenhum, então seria indiferente você ter ou não ter isso aqui. Esse TZ-UTC aqui, ele está usando logo aqui embaixo, aqui, ó, que é uma variável aqui que ele utiliza aqui para fazer o time zone. Isso aqui acaba sendo indiferente, essa parte de time zone, porque no fim aqui ele não está instalando, não está fazendo nada, só está criando um link aqui para essa parte aí do time zone. Aí. Então, uma configuração aí meio que a imagem acaba fazendo, mas que não tem nenhum peso, nem vai atrapalhar, beleza? Aí, o que a gente pode ver aqui mais? Aqui a gente faz um apt-get update. Show, né? Perfeito. Aqui até poderia ter um "-y" aí para forçar aqui a instalação, mas tranquilo aí o update, beleza? E aqui a gente já tem um apt-get install, tá? E nesse apt-get install que ele começa a instalar aqui, ó, com "-y", então ele instala vários recursos aqui dentro do nosso Linux, né? Nosso Ubuntu 22 aqui, que é o Ubuntu ali, não tem nada mais. Até agora a gente não instalou nada aqui para cima. E aí aqui a gente instala aqui esse GNUP-G aqui. Esse daí, Gozo, entre outros aqui, alguns são recursos aí que você pode utilizar realmente em prod, tá? Então, aí vai de você analisar se é necessário ou não. Por exemplo, esse Gozo aqui vai te dar permissão para executar alguns scripts aí, sem precisar de um sul. Já o curl é a ferramenta básica aí para você fazer request, né? Consultar, endpoints e tudo mais, fazer get, post. Então, o curl aí é uma baita ferramenta que é muito difícil você não ter ele num ambiente, né? Mas pode ser que você não precise do curl, então você poderia remover. Neste caso aqui, o próprio curl está sendo utilizado aqui para fazer alguns get aqui em alguns outros recursos. Então, não faz muito sentido a gente remover o curl daqui, tá? Mas, dependendo do seu cenário, pode valer a pena sim, beleza? Até, inclusive, esse curl nem tem como eu tirar ele daqui, porque aqui na linha de baixo, aqui, né, nesse comando aqui que ele está executando, ele está dando ênfase aí na forma, né, de a gente fazer o download do nosso PHP. Que, ó, a instalação do PHP vem daqui de baixo, ó, que vem aqui desse repositório aqui do PPA Odrege, tá? Então, esse é o cara aí que mantém aí o repositório principal do PHP. Então, basicamente, para a gente instalar, a gente precisa fazer esse vínculo aí nesse projeto, né, nesse repositório do Ondrege aí, que é quem mantém o PHP. Então, não tem como a gente fugir disso. Então, por isso, de qualquer forma, a gente vai precisar do curl aqui nessa situação. Então, não tem como a gente fugir. CA Certificates aqui, algumas certificações aí do próprio ambiente. Então, pode ser útil em algumas coisas. Eu aconselho até que você tenha. Eu utilizo em outras imagens doc, eu utilizo ele, tá? Zip, Unzip, Git. O Git é opcional. Porque, pensa comigo. Você vai subir, às vezes, essa instância, vai fechar ela, essa imagem Docker, mas você não vai ficar acessando ela para ficar dando git pull lá. Então, talvez não faça sentido você ter dentro da imagem do Dockerfile o git. Mas aí é muito do seu cenário. Então, vai de você analisar se é ou não necessário isso, tá? Supervisor. Esse daqui não tem como você trabalhar sem. Então, você vai ter que ter ele. Pois é o supervisor que vai manter a maioria dos seus processos rodando aí em back-end, né, desatachado aí. Então é ele que vai manter, ele que vai supervisionar processos, filas, coisas assim, né? Muitas das vezes você vai precisar dele, indiscutivelmente. Então não tem como tirar ele aqui, principalmente se você vai utilizar às vezes um Horizon da vida, ou se você vai rodar ali através ali de um Suole, né, um Octane da vida também. Não tem como, você vai precisar do Supervisor, então não tem como fugir. Já o SQLite 3, você vai usar o SQLite 3? Então você tem que se responder isso, porque a maioria dos casos você não vai usar. Se você está utilizando o banco Postgres, para que você vai usar o SQLite 3?
É uma imagem aqui de produção. Não faz sentido. Então, isso aqui, por exemplo, você poderia sacar fora tranquilamente. Já que a gente tem umas outras libs aqui, são algumas extensões aí para completar o nosso sistema operacional. Podem ser úteis ou não, aí vai de você analisar. Pode ser que você precise até de algumas outras extensões, então aí fica a seu critério, fica a critério muito do projeto que você está utilizando. Aqui também tem o Python 2, não sei se você sabe, mas existe o Python 3 hoje, né, que já está lá na versão 3.10 por aí para mais, né? Mas aqui está o Python 2. E aí vai de você também, você vai utilizar o 2, vai usar o 3, em qual versão você vai utilizar do Python aí. Bom, é aí aqui o primeiro curl, né, para fazer um download aí de uma key aqui para ser utilizada aí para o projeto aí no repositório aqui do Odrej, né? Aqui embaixo aqui tem outro processo aqui para fazer esse download aí do PHP direto do repositório do Odrej. E feito isso aí, aqui a gente tem um apt-get update para fazer a atualização de dependências dos repositórios aí que estão vinculados ao nosso ambiente aqui do Ubuntu. E aí que a gente começa a parte da instalação. Então aqui a gente tem uma instalação aqui do PHP 8.1 CLI, né, que é o CLI realmente aí do PHP, né? Um PHP 8.1-dev aqui, que deve ter alguns recursos da parte de desenvolvimento do PHP. Isso aqui vai de você também analisar se é necessário ou não, tá? Aí aqui a gente começa a ter outros comandos, como por exemplo PGSQL aqui, que é a instalação do Postgres, SQLite 3. Isso aqui talvez você não precisa, você não vai fazer conexão com SQLite, então você poderia sacar fora isso aqui. Só que é claro, também você tem que ver o seu projeto Laravel. Pode ser que o seu projeto Laravel, em algum momento, alguma dependência que você tem, utiliza de alguma forma um SQLite. Então, às vezes não tem como você fugir. Então, isso aqui você tem que analisar bem, você tem que testar, tá? Para ver se realmente vale ou não vale a pena você ter esses recursos, tá? GD aqui, curl pelo PHP, né? Que aí permite que você, por dentro do PHP, faça os curl e tudo mais. IMAP, MySQL 8.1 aqui. Então, geralmente, se você utiliza o Postgres, você não vai usar MySQL, né? Então, fica essa reflexão aí para você optar aí por que você realmente vai utilizar. Então, vou utilizar Postgres, beleza, então não preciso do MySQL. Ah, não, vou utilizar MySQL, então não preciso do Postgres. E aí, por diante, tá? Aqui algumas coisas aqui de uma biblioteca de matemática, tal, de cálculos, de strings, SOAP aqui, entre outros aqui, né? E aí aqui para frente que a gente percebe que a gente tem uma extensão aqui do Redis. Então também vale a pena você ver. Ah, vou utilizar o Redis ou não vou usar? Ah, não vou usar o Redis. Então já poderia sacar fora isso aqui. Mesma coisa aqui embaixo, tem o Maincast. Geralmente você utiliza ou o Redis ou o Maincast. Você nunca vai utilizar os dois. Até tem como, mas geralmente você não vai utilizar os dois. Então também aí já fica outro ponto de atenção aqui para você checar, né, na sua imagem aqui, caso você for subir isso realmente para produção. Aqui também o Suoli. Aqui ele está instalando uma dependência do Suoli, mas pode ser que você não esteja utilizando o Suoli na sua aplicação. Então também não faz sentido às vezes você ter essa instalação aqui. Aqui também a gente tem um Xdebug, né? E se você não utiliza o Xdebug, para que você vai instalar, né? Então fica mais esse outro ponto aqui que você tem que ter de atenção aí na sua imagem em Dockerfile, tá? Além disso, né, aqui embaixo que ele vai fazer o download do Composer, ele já faz download, já instala o binário e tudo mais, então até aqui tudo tranquilo. Depois ele dá mais um update aí, e aqui ele começa a limpar, né, o que foi gerado de lixo aí dentro da nossa aplicação. Então isso aqui é bem comum, que toda imagem Docker acaba fazendo em algum momento, tá? Uma coisa que eu vou aproveitar para explicar para vocês aqui é também essa questão aqui, ó, da barra aqui no final. Repara que quando tem barra, meio que você está quebrando a linha para você continuar o comando. Por que é feito isso? Porque aqui é como se fosse uma camada só, esse layer aqui, ó. Isso aqui é considerado uma camada só. Digamos que ele tem que executar todas as ações numa única camada. Se todas as ações aqui forem executadas numa camada e ela deu sucesso, essa camada que ela é cacheada. Então isso facilita, porque às vezes você vai realizar aqui a manutenção aqui no seu código, você precisa mudar alguma coisa aqui no final, né? Aí, digamos, você mudou aqui no final, aqui, sei lá, adicionou mais uma letra aqui. Aí, beleza, você mandou buildar de novo. Quando vai buildar de novo, ele vai ver tudo isso aqui, ó, tá tudo no cache. Ah, aqui tá no cache, tá no cache, tá no cache, tá no cache, tá no cache. Aí vai chegar aqui, essa linha não tá no cache, porque ela foi modificada. Então, meio que isso aí ajuda, né, na agilidade aí para você buildar as imagens Docker, tá? Isso aí no pipeline acaba ajudando bastante aí o processo e agilizando, né, todo ele. Aqui tem algumas outras configurações aqui, isso daqui é até para setar um tipo de permissão aqui nessa pasta, então pode ser útil para você ou não. Como está feito aqui nessa imagem do Laravel 6, está feito assim,
eu até aconselho aqui que seja mantido. Até porque aqui tem umas outras roles aqui de permissão de grupo, de permissão de usuário que está feito aqui, que de certa forma você vai ter que criar de alguma forma isso aqui, senão você vai ter erro de permissão na hora que você vai executar o seu projeto Laravel, na hora que você vai que o storage vai ser utilizado para a aplicação. Então são alguns detalhezinhos ali, mas que você acaba sacando aí, pegando na prática, beleza? Então isso aqui acaba sendo necessário de qualquer forma. Aqui a gente tem um start container aqui, que basicamente copia isso aqui, ó, esse scriptzinho que tem aqui, esse bash aqui, né, esse sh. E aqui ele tem um comandinho aqui para dar permissão de usuário, para criar a pasta do Composer, para dar permissão aí no Composer, ou para dar permissão de usuário em alguma pasta ou em algum local, ou até mesmo aqui para executar aqui o supervisor, tá? E executar o supervisor utilizando aí as configurações do supervisor conf. Essas configurações do supervisor conf estão justamente na linha de baixo que sendo setadas, tá? Inclusive, aqui ele está copiando tanto esse start container, que está aqui, ó, né, na pastinha aqui do 8.1, como também aqui esse supervisor conf, que está logo abaixo aqui. Um detalhe, ó, que nesse supervisor conf é justamente aonde, se você já viu os vídeos aqui no canal, né, é onde a gente configura aqui o Octane, né? Então, caso você vá utilizar o Octane, então você teria que ter aquele comando aqui do Octane aqui sendo executado, tá? Agora, num ambiente comum aqui, de uma imagem PHP para ser usado em produção, geralmente a gente não utiliza o server do PHP como está aqui, ó. Pode ver que está o artisan server aqui sendo executado. Então, isso aqui não é comum ser utilizado em ambiente de produção. Geralmente o que acontece? Você pega, por exemplo, o PHP FPM ali, que é o interpretador aqui do PHP, ou você pega o Apache direto, né, e comunica ele aí com o seu index PHP, que geralmente está aqui nessa public aqui, tá, do nosso projeto. Então, basicamente, você faz esse tipo de comunicação, né? Mesma coisa se você estiver utilizando, por exemplo, o Octane aqui com o Roadrunner. Você vai comunicar direto, né, com o index. Então, tem todo esse processo aí que é feito ali, às vezes, até direto com o Nginx ou com o Apache, tá? Então, esse tipo de configuração aqui, de utilizar o server, não é comum. Ninguém utiliza, né? Eu até desconheço alguém que utilize isso em produção. Mas se você utiliza, se você vê alguma vantagem, comenta aqui, tá? Mas isso aí não é um padrão, não é comum. Geralmente você pega um Nginx, utiliza um PHP FPM ali, e esse PHP FPM é quem faz a comunicação direto com o public, o index.php, tá? Sem utilizar nada de PHP Artisan Server nem nada assim, tá? Então, vendo isso, né, esse cenário que eu estou explicando para vocês, tudo que está aqui dessa parte aqui do PHP, né, de startar o Artisan Server, não faz sentido. Então tudo isso aqui teria que ser removido aqui do nosso Dockerfile, tá? Porque não faz sentido nenhum. O resto ali do Supervisor D aqui, ó, dele rodar aqui em cima aqui, ele tá indo no Daemon e tudo mais, ele tá rodando gerando log aqui, o PID dele aqui, tranquilo, isso aqui a gente manteria. Só realmente aquela outra parte ali que a gente tem que sacar fora aqui, senão não faz sentido, tá? Não vai nem executar corretamente aí, porque a gente vai ter um PHP Artisan Server rodando, sendo que quem está fazendo a conexão ali é o FPM. Então, meio que a gente vai tornar redundante o processo e aí talvez nem funcione direito, tá? Ou a gente tenha N outros problemas aí nesse processo, tá? E outra coisa importante aqui, a gente tem um copy PHP in, então a gente pode ver aqui, ó, a gente tem um PHP in com algumas variáveis de ambiente, até inclusive se você quer adicionar alguma outra variável do PHP customizado, você já pode customizar aqui mesmo, tá? Que do jeito que está aqui, utilizando o Dockerfile, ele mesmo já é capaz de adicionar essa nova configuração de ambiente dentro do PHP. E assim você não precisa ficar indo lá no PHP in e customizando, às vezes uma linha ou outra ali, e depois você nem sabe o que você customizou. Então fica muito mais fácil de você manter por conta aqui desse PHP in aqui, beleza? E por fim, a gente tem aqui um segamod aqui, né, para dar permissão aqui de execução aqui no nosso start container, que é justamente aquele arquivo start container que está aqui, esse SSH. Então, ele está dando permissão aqui de execução. E por fim, expondo aqui o nosso container PHP na porta 8000, tá? Que é a porta de comunicação aí que o PHP vai estar se comunicando. Então, se você quisesse mudar isso aqui, alterar também, ficaria tranquilo. E, por fim, aqui a gente tem o enter point, que é o último comando aqui, que é o comando que vai ser executado em definitivo, né? Por fim, que é o comando aqui que dá
vai startar o container. Então ele vai ver aqui se é necessário, aqui, se é necessário da permissão para alguma coisa, tudo mais. E se nada for, no final aqui ele vai rodar o supervisor, que é quem vai startar aqui o processo, beleza? Até porque anteriormente que ele startava aqui o supervisor, ele startava aqui, né, o nosso PHP Artisan Server. Mas agora não tem mais esse start do PHP Artisan Server, a gente apenas starta aí o supervisor. Bom, entendendo tudo isso que eu falei para vocês aqui, basicamente com essa imagem aqui a gente conseguiria rodar aqui um PHP, rodar aqui, a gente tem um container do PHP, mas isso aqui não é o ideal para você ter em produção. Por que não é o ideal? Porque primeiro, o Ubuntu aqui não é o mais utilizado para você rodar uma aplicação em produção. Se a gente vier aqui ó, no Docker Hub, né, e olhar as tags do PHP aqui, a gente vai ver aqui, por exemplo, vou buscar o 8.1. Aqui, ó, aqui eu já tenho a versão 8.1.13, ela já é ZTS aí do Bullseye, aí, que é uma versão aí do nosso Debian. Então, repara aí que essa daqui é uma versão bem utilizada, que é do próprio Debian, que é uma versão nova do Debian, seguro e tudo mais. Já começa a valer a pena aqui. Tem essa ZTS aqui, que já é num Debian, provavelmente no Burst, que é uma versão um pouquinho mais anterior ao Bullseye. Aí aqui a gente já tem uma outra versão aqui, que já é com PHP, já preparado para rodar com FPM. Então, no caso que você vai subir aí com um Nginx da vida, você vai precisar da FPM. Precisando da FPM, então uma versão como essa, que já tem o FPM preparado, acaba valendo muito mais a pena de você utilizar, tá? Aqui também tem outro aqui com CLI aqui do Bullseye, tal, um Apache aqui, ó, e Bullseye, Apache. Então vocês estão reparando que a gente não está vendo nenhuma imagem que tem Ubuntu aqui, né, no meio. Todas elas vão ter alguma versão, né, ó, FPM Bullseye, FPM, CLI, Bullseye, Apache, 8.1. Aqui ainda está faltando ainda, que a gente não visualizou, vamos ver se agora a gente visualiza alguma aqui, que é com o nosso querido Alpine, né, que é a versão mais leve possível aí do ambiente, né, da imagem. Então, se eu achar aqui, ó, uma do Alpine, ó, essa daqui do Alpine, 8.1, a gente percebe que a gente tem uma imagem aqui rodando PHP, que essa imagem aqui tem apenas 28 megas, né, comparado aqui, por exemplo, a um 8.1 com Apache Buster, né, com Debian Buster, a gente tem 144 megas. Então, é muito leve utilizar o Alpine. Só que, claro, aí vai a limitação do sistema operacional, vai de recurso, vai de N outras coisas. Então, dá para usar o Alpine? Dá para usar, mas você tem que estar sabendo o que você está fazendo, tá? Porque às vezes a sua aplicação não vai rodar perfeitamente. Mas para isso aí, você tem que testar muito aí para conseguir dar entender, né, realmente se vai conseguir sustentar aí utilizando o Alpine. Se conseguir, maravilha, porque leve ele é. A gente consegue perceber aqui tranquilamente, beleza? Tem N outras versões aqui, mas a gente não percebe aqui com o Ubuntu, né? Então, utilizar o Ubuntu dá, mas o foco mesmo para um ambiente, um microserviço, uma instância aí rodando em cloud, né, do nosso PHP, não é mais utilizar um Ubuntu. Então, meio que assim, essa imagem acaba ficando toda condenada, mesmo que você faça todos os ajustes aqui que eu falei para vocês. E aí você queira utilizar ele aí com um Nginx da vida, né? Você vai ter que fazer outras alterações, outras modificações para poder permitir, né, que ela execute em produção. Então meio que não faz sentido realmente utilizar o nosso querido Laravel Sail aí para produção, tá? Seria muito bacana se existisse dentro do Laravel Sail uma opção, né, que gerasse ali uma imagem Docker para ser utilizada em produção. Mas, infelizmente, a imagem que ele gera atualmente acaba não sendo válida para a gente levar realmente à produção. Aqui eu até vou compartilhar com vocês. Aqui eu até tenho esse daqui até tem um vídeo aqui no canal, tá? Se você não viu ainda, vale a pena dar uma olhadinha ali, que é onde eu ensino aí a criar um ambiente, que aí sim, esse ambiente que realmente você conseguiria levar à produção, tá? Que é um ambiente Docker, ele é uma imagem Docker já customizada, eu falo todas as linhas aqui de comando aqui, por que eu executei, o que eu instalei e tudo mais. E tem até configuração dentro dele do próprio Nginx, tá? Essa configuração do Nginx aqui eu já vou discutir também, que vale a pena a gente conversar. Mas essa imagem aqui é bem bacana, ela utiliza a própria versão lá do Docker do PHP 8.0, tá? Então, seria essa imagem aqui do próprio PHP aqui. Ela foi feita na época aí utilizando o 8.0. 8.0 até agora está na
8.26, então você poderia mudar aqui, migrar para 26 ali, provavelmente ela ia rodar perfeitamente, tá? Mas também poderia também tentar aqui colocar um 8.1, um 8.2 aqui. Só que, claro, quando você troca para 8.1 ou 8.2, pode ser que algumas das lib, alguns dos recursos que não estejam compatíveis mais, ou você precisa de alguma coisa a mais para ser instalado. Então, dá para fazer, mas tem um certo risco aí que pode ocorrer, beleza? Mas em si aqui de importante aqui nesse Dockerfile, né, o que a gente pode perceber aqui? Tem toda a instalação, só que nossa instalação ela começa aqui baseada na imagem do PHP, então baseado nessa imagem aqui do 8.0.19 FPM, então já começa baseada ali, então ela já é focada no próprio PHP. Então, simples, focada, já tem recurso do PHP, já tem o PHP instalado, já tem a versão mais atual do PHP, e aí a gente faz algumas outras instalações aqui, tá? Eu não vou conversar, não vou bater de uma em uma dela, porque como eu disse, tem um vídeo aqui no canal que eu falo realmente desse projeto. E aqui por fim, eu até executo nela mesmo o Nginx. Só que aí tem um X para a questão aqui, tá? Essa imagem, mesmo com o Nginx aqui, ela acaba sendo leve, ela não é uma imagem pesada aí, só que tem um problema. Quando você vai subir aí um PHP numa cloud, né, você vai fazer escala dele e tudo mais, geralmente você vai ter um load balance ou vai ter um proxy reverso ali na frente que você vai escalonar ele separadamente do PHP e não junto do PHP. Então meio que ter o Nginx aqui dentro, né, dependendo do tamanho da sua aplicação, dependendo como ela vai ser executada, pode acabar engessando ela. Então tem um lado positivo, legal, fica mais simples, fica tá tudo junto aqui. Digamos, se você quisesse escalar sua aplicação, você só teria que replicar, né? Você não precisa olhar ali para ver qual que é o proxy reverse, qual que é a forma de acesso, tal. E cada uma delas que entrasse, a requisição ia ser processada e tudo mais, né? Mas tem muitos cenários aí que acaba no ambiente realmente uma cloud aí, acaba não valendo a pena você ter esse tipo de estratégia. Vale mais a pena você ter teu proxy reverso lá, sendo auto-escalável lá, às vezes só um Nginxzinho simples ali que faz um balance ali, né? Ou às vezes você até pega uma solução balance aí da própria cloud que você está utilizando, né? E aí sim você faz essa distribuição de carga para daí escalar o PHP, né? Que só tá o PHP lá. Então, tem como, né? Mas se fosse realmente levar para produção, eu não colocaria um Nginx aqui no meio. Então, mas aqui você pode ver aqui na imagem, até inclusive, que só no final que a gente insere o Nginx. Então é algo tipo, já foi feito e pensado. Pô, se alguém quiser customizar, não quiser usar o Nginx aí, basta sacar ele fora aqui que não vai ter nenhum problema, tá? Além disso, aqui por fim, aqui a gente utiliza aqui o Supervisor, então meio que o Supervisor que a gente starta aqui no final do processo, que é algo também bem semelhante ali o que a gente viu lá na imagem do Laravel Sail. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha entendido aqui o porquê que o Laravel Sail não é utilizado para produção, né? Acho que você também, espero ter transmitido para você uma ideia de, se você realmente falar, não, vou usar o Sail em produção, beleza, mas que você entenda pelo menos o mínimo que você precisa fazer, né? O mínimo de recursos que você não precisa levar para produção, né? Para não atrapalhar, para não pesar ou não deixar mais oneroso, né? Toda a sua aplicação. Então, algumas sacadinhas como essa aqui, né? Dos comandos aqui que você acaba não necessitando. Outra também, como por exemplo, essa do Supervisor aqui que você viu, você não precisa deixar rodando o PHP Artisan Server ali, né? A não ser que você não tenha um proxy reverso, dependendo do tipo da comunicação que você está fazendo. Mas na maioria, por padrão, não faz sentido você utilizar isso. Ninguém utiliza isso para produção, tá? Salvo, né? Claro, se você está utilizando o Octane, aí sim precisa do Swole aqui rodando, né? Rodando insanamente, né? Na sua aplicação. Aí sim começa a fazer sentido. Mas fora isso, não tem muito sentido você utilizar ele aqui. É claro, né? Se você fosse levar isso para produção, basicamente a única coisa que faltaria aqui seria você colocar um Nginx aí, ou um Apache, né? E fazer a comunicação aqui com o nosso Dockerfile. Nesse daqui, repare ainda que a gente não tem o FPM aqui instalado. E também não tem nenhum recurso aqui do Apache. Então, provavelmente você ia precisar instalar alguma lib aqui, algum outro recurso para permitir aí essa comunicação do Apache aí, ou a interpretação do FPM, né, aqui dentro do seu Dockerfile, né, da sua imagem Docker. Mas isso aí seria mais um detalhezinho para você só instalar aqui e finalizar realmente esse Dockerfile. Mas espero que você tenha entendido a visão que eu quis passar aqui, né, do por que não utilizar. Mas é claro, né, como
tudo na área da programação, sempre existe tem como a gente fazer, mas acho que espero ter deixado claro aí as vantagens ou não, né, de você optar realmente em seguir essa linha de raciocínio aqui com o Laravel 6, beleza? Um abraço aí e até o nosso próximo vídeo.